No coração da cidade do México, antes mesmo que o tráfego transformasse a Avenida Reforma em um rio de buzinas, Lucia já estava de pé, pronta para um dia que sempre começava na penumbra. Ela vestia o uniforme com movimentos calculados, como quem obedece a um ritual que ninguém observa. O cabelo preso num nó simples, as luvas ajustadas às mãos e o carrinho cheio de produtos coloridos, azuis e verdes que lembravam pequenas lagoas presas em garrafas de plástico. Esse era o universo silencioso em que se movia. Nos corredores brilhantes do hotel, o mármore refletia sua imagem como se fosse apenas mais um detalhe na decoração. Os recepcionistas a cumprimentavam com acenos distraídos, acostumados com sua presença silenciosa. Para ela, esse anonimato era quase uma bênção. Tornava-se leve, invisível, capaz de se esgueirar pelas paredes sem ser notada. Sabia em qual ponto da escada cada mancha insistia, quais portas rangiam e onde o pó teimava em reaparecer. Sua rotina era uma dança precisa, repetida dia após dia, em um ambiente que cheirava a café caro misturado ao perfume dos hóspedes estrangeiros. Naquela manhã específica, porém, o ar parecia mais tenso. O Salão Esmeralda havia sido reservado para uma reunião privada. Homens de terno escuro surgiam em fila, inspecionando cada detalhe, como se qualquer falha fosse um crime imperdoável. O supervisor Valdés exigira perfeição absoluta, flores trocadas, silêncio absoluto e nenhum funcionário à vista quando os convidados chegassem. Lucia, acostumada a ordens diretas, cumpria cada tarefa com paciência, mantendo a cabeça baixa enquanto o ambiente se enchia de uma estranha expectativa. Foi nesse clima que ouviu o sussurro de dois garçons perto da porta. Um falava de um cheque poderoso que chegaria cercado de escoltas. O outro dizia que ele não confiava em quem não dominasse seu idioma. Lucia continuou a esfregar a mesa em círculos lentos, mas sentiu um arrepio ao levantar o olhar para a janela. O céu estava cinza, pesado, como se anunciasse que algo prestes a acontecer mudaria para sempre o curso de sua rotina invisível. O silêncio dos corredores foi quebrado pelo som súbito de rádios comunicadores. Passos firmes ecoaram, acompanhados de homens altos em ternos escuros. Moviam-se como peças de xadrez, cada gesto ensaiado para proteger a figura central que avançava entre eles. O visitante, de barba bem aparada e túnica clara sob um paletó elegante, caminhava sem pressa, mas transmitia uma presença que parecia empurrar o ar ao redor. Ao lado dele, a gerente do hotel exibia um sorriso tenso, medido, como se cada movimento tivesse sido ensaiado durante dias. Lucia se encolheu atrás do carrinho, tentando tornar-se ainda mais invisível do que já era. No entanto, não conseguiu evitar erguer discretamente os olhos. O homem parou diante dela, sem se dirigir à gerente, sem olhar os seguranças. Seus olhos fixaram-se no carrinho organizado, nas garrafas de cores distintas, no pano dobrado com precisão. Murmurou algumas palavras em árabe, curtas, incompreensíveis para os demais. O supervisor Valdés tentou intervir, mas o visitante repetiu a frase, desta vez olhando diretamente para os panos que Lucia segurava. Nesse instante, algo estranho percorreu o corpo de Lucia. Um sabor esquecido, como chá de menta quente, surgiu em sua boca. Era uma memória distante, de um tempo que havia jurado enterrar. Quis permanecer em silêncio, mas as palavras do homem haviam tocado uma chave escondida dentro dela. Os seguranças se entreolharam. A gerente balbuciava promessas de trazer um tradutor e todos aguardavam uma solução. Lucia, ainda imóvel, apertou o pano entre os dedos e deixou que sua voz surgisse baixa, mas firme. Pronunciou uma saudação simples em árabe, com uma cadência suave, aprendida nos contos que sua avó repetia na infância. O corredor pareceu encolher.
O homem parou de imediato e seus olhos brilharam por um instante raro, como se tivesse encontrado algo inesperado. Os seguranças mantiveram-se atentos, mas um deles chegou a esboçar um sorriso surpreso. Pela primeira vez, Lucia não era invisível. Seu gesto havia exposto uma parte secreta de sua vida diante de todos. O salão Esmeralda, preparado com flores novas e toalhas impecáveis, parecia vibrar em silêncio atrás da porta fechada. Lucia acreditava que aquele instante desconcertante ficaria perdido entre tantos segredos que os corredores guardavam. Porém, poucas horas depois, enquanto secava o piso do lobby, viu o supervisor Valdez aproximar-se com o senho carregado. Sua voz não trazia dureza, mas um peso inevitável. Ele pediu para vê-la. Agora. Lucia sentiu a garganta fechar. O pano escorregou de suas mãos e caiu dentro do balde. Seguiu em passos contidos, cada um mais pesado que o anterior. Diante da entrada do salão, 2 homens a examinaram rapidamente, como quem cumpre protocolo. Então, abriram caminho. Lá dentro, a luz dourada contrastava com a garoa que começava a cair do lado de fora. Sobre a mesa, pequenas xícaras fumegavam ao lado de pratos com tâmaras. O visitante aguardava sentado, ereto, como se sua presença fosse a única iluminação necessária. A gerente do hotel apresentou-a de maneira formal, com o sorriso controlado que escondia nervosismo. O homem falou em árabe devagar, saboreando cada sílaba. Lucia compreendeu de imediato. Não era uma pergunta difícil, mas o tom solene exigia uma resposta cuidadosa. Endireitou a postura e respondeu no mesmo idioma, com calma e respeito. Um murmúrio percorreu discretamente os assistentes que observavam. O cheque assentiu e fez um gesto simples, convidando-a a se sentar diante dele. A gerente sugeriu a presença de um tradutor oficial, mas foi prontamente interrompida. Não, disse ele em inglês seco, sem desviar os olhos de Lucia. Ela se acomodou com cautela. O aroma de café com cardamomo trouxe lembranças antigas, de outro país, de outra vida. As perguntas foram objetivas. Quanto tempo trabalhava ali? Onde havia aprendido a língua? O que fazia diariamente? Lucia respondia apenas o necessário, mantendo o coração acelerado. Em certo momento, ele pronunciou uma frase que a fez estremecer. Não era ameaça, mas revelava que sabia mais do que aparentava. Ela desviou os olhos, incapaz de sustentar aquele peso. Ao final, limitou-se a agradecer e anunciou que voltaria a chamá-la. Lucia saiu com o corpo rígido, tentando controlar a respiração. Valdez a esperava, mas não perguntou nada. No fundo, ela mesma ainda não sabia explicar o que havia acontecido ali dentro. Na manhã seguinte, a neblina baixa envolvia os arranha-céus da reforma. Lucia chegou ao hotel com o estômago vazio, apenas um gole de café mal tomado em casa. Enquanto trocava de uniforme no vestiário, ouviu 2 funcionárias comentarem sobre a estadia prolongada do cheque. Uma delas riu, chamando-a de Senhora Poliglota, insinuando que agora serviria de intérprete gratuita. Lucia preferiu o silêncio. Guardou as palavras dentro de si, como sempre fazia. Às 8 em ponto, a gerente aguardava diante do salão Esmeralda. Conduziu-a para dentro sem explicações. Ali, mais pessoas se reuniam. Homens de terno escuro, 2 mulheres em trajes elegantes e um tradutor oficial com uma pasta em mãos. Apesar da presença do profissional, o cheque voltou a dirigir-se diretamente a Lucia em árabe, ignorando os protocolos. "Você está disposta a me ajudar hoje?" perguntou. Ela respirou fundo antes de responder. "Dentro do que for possível, sim." Durante quase 1 hora, transmitiu cada orientação do cheque à equipe do hotel. Observava a disciplina rigorosa com que ele organizava detalhes, desde a disposição das cadeiras até a sequência de pratos. Os olhos dos funcionários a seguiam, alguns com admiração, outros com desconfiança. A cada frase traduzida,
Lucia sentia como se uma porta escondida dentro de si fosse sendo escancarada. Durante anos, havia escolhido o silêncio como forma de proteção. Agora, suas palavras ecoavam com força inesperada diante de todos. Quando a reunião terminou, o chefe lhe ofereceu uma pequena xícara de chá. Sorriu de leve ao comentar: "Sua pronúncia não vem de livros, mas de quem viveu entre nós." Ela sentiu o coração acelerar. Tentou responder com naturalidade: "Isso foi há muito tempo." O chefe não insistiu, mas seus olhos revelaram algo mais. Ele sabia que havia segredos ali. Ao sair, Lucia percebeu cochichos nos corredores. 2 supervisores, sem perceber que ela ouvia, comentaram: "Estão usando ela para impressionar, mas depois vão descartá-la." As palavras atravessaram como lâmina. Seguiu seu trabalho sem reagir. Ainda que tivesse conquistado um espaço de respeito diante de desconhecidos, no fundo temia que aquela ascensão fosse apenas temporária. Mal sabia que o maior teste ainda estava por vir e que seu talento, recém-revelado, seria colocado à prova diante de uma plateia muito maior. A sexta-feira chegou carregada de agitação incomum. Desde cedo, caminhões descarregavam caixas de flores, mesas de cristal eram alinhadas e garçons deslizavam em silêncio pelos corredores. O Salão Esmeralda, que já havia testemunhado cerimônias luxuosas, nunca parecera tão imponente. Haveria um encontro exclusivo, reunindo empresários e representantes políticos convidados pelo chefe. Lucia foi convocada logo cedo. A gerente, com um sorriso alargado demais para ser sincero, entregou-lhe a função de intérprete. Não havia tradutor oficial ao seu lado, apenas ela e o visitante no centro de uma sala repleta de olhares atentos. De início, a respiração lhe pesava no peito, mas bastou a primeira frase em árabe para que encontrasse equilíbrio. Palavras fluíam com clareza e cada instrução era transmitida em espanhol com segurança. Os convidados trocavam olhares de surpresa. Um empresário inclinou-se discretamente e elogiou: "Extraordinária sua precisão, senhorita." Lucia abaixou o olhar, escondendo o orgulho que começava a nascer depois de tantos anos em que sua presença fora invisível. Durante o intervalo, o chefe aproximou-se, afastando-se da roda de autoridades. Falou em tom baixo, apenas para ela: "Você vale mais do que imaginam." Lucia sentiu um calor súbito no rosto. Fingiu não dar importância, mas as palavras ecoaram fundo, misturando-se a uma sensação que já não experimentava havia muito tempo: respeito. Ao término da recepção, quando os últimos convidados se despediam, a gerente retornou acompanhada de diretores do hotel. Um deles, com uma taça de vinho na mão, disse alto o bastante para que todos ouvissem: "Hoje você foi essencial, Lucia." O elogio mal havia terminado quando a gerente estendeu-lhe um envelope branco. "Aqui está um incentivo pelo seu apoio. Já pode se retirar." Dentro havia poucas cédulas, quase simbólicas. Lucia sentiu o chão se encolher sob seus pés. O respeito conquistado durante horas dissolveu-se em segundos, como se sua contribuição tivesse sido apenas um recurso improvisado. Enquanto caminhava pelos corredores, ouviu 2 funcionários rirem às escondidas. "Até faxineira sonha alto." Ela manteve o passo firme, mas guardou o envelope sem contar. No ônibus de volta a Iztacalco, viu a cidade se dissolver em luzes molhadas pela chuva. Percebeu que, por mais que tivesse provado o sabor do reconhecimento, a realidade do desprezo ainda a rondava. 2 dias depois da humilhação do envelope, Lucia limpava em silêncio o corredor dos quartos executivos quando o telefone interno soou. A voz de Valdés não deixava espaço para dúvida. "O chefe quer vê-la. Sala Esmeralda. Agora." Seu primeiro instinto foi recusar. Depois de ter sido exibida e descartada como espetáculo, não queria repetir a cena, mas obedeceu.
Caminhou pelos corredores como quem atravessa um campo minado. Ao chegar, encontrou o salão vazio de autoridades. Apenas o visitante estava sentado à cabeceira de uma mesa longa, acompanhado de 2 homens mais velhos e de uma mulher com véu delicado. A gerente não se via em parte alguma. "Sente-se", pediu ele em espanhol pausado, mas correto. Lucia obedeceu, mantendo as mãos entrelaçadas no colo. O silêncio era denso, até que ele mudou para o árabe com um tom mais íntimo. "Sei quem você é." O coração de Lucia pareceu falhar por um instante. Antes que pudesse reagir, o homem prosseguiu. "Há 15 anos em Alexandria, você trabalhava na biblioteca universitária. Lembro-me de seu sotaque mexicano, da forma como ajudava estrangeiros a decifrar textos antigos. Eu era apenas um estudante, sem riqueza, sem nome. Você me atendeu." As palavras abriram uma porta que Lucia havia trancado com força. Alexandria era um território proibido dentro dela, uma lembrança guardada em silêncio. Recordou-se das prateleiras altas, do cheiro de pergaminhos e do calor seco que invadia as janelas. Voltou à mente a despedida abrupta, quando partiu apenas com uma mala e cicatrizes invisíveis. "Procurei por você", continuou o cheque sem arrogância. "Não para expô-la, mas porque me ajudou num momento em que eu não era ninguém." Lucia baixou os olhos. Sua voz saiu trêmula. "E por que me procura agora?" O homem inclinou-se levemente, revelando um sorriso discreto. "Porque preciso de alguém em quem possa confiar para um projeto cultural no meu país. E essa pessoa é você." Lucia sentiu o peso da revelação como se carregasse 2 pedras. A vertigem de uma oportunidade inesperada e o temor de reviver feridas que julgava cicatrizadas. O salão, silencioso, parecia testemunhar sua indecisão. Ela compreendeu que dali em diante nada voltaria a ser igual. Naquela noite, Lucia mal conseguiu descansar. Cada vez que fechava os olhos, via novamente o salão dourado e as palavras do cheque ecoando. "Essa pessoa é você." Pela manhã, enquanto enchia baldes e trocava lençóis, a frase continuava martelando dentro de sua cabeça. A possibilidade de deixar para trás anos de anonimato parecia abrir uma porta para outro destino, mas junto com isso surgia um medo imenso. No ônibus até Iztacalco, pensava em Daniel. O filho estava entrando na adolescência, precisando de estabilidade, de rotina, de uma mãe presente. Um emprego fixo, mesmo invisível, significava segurança. Arriscar tudo em nome de um projeto distante poderia comprometer aquilo que mais amava. No entanto, a lembrança de Alexandria queimava como brasa acesa. O conhecimento que carregava, o idioma que a distinguia, a chance de voltar a ser alguém com voz. No meio da tarde, a gerente a chamou ao escritório. Lá estavam 2 diretores e o tradutor oficial, que a observava com rancor silencioso. A conversa foi curta, mas repleta de ameaças veladas. "Soube que o Sr. Al-Rashid deseja contratá-la para um projeto particular. Lembre-se de que qualquer negociação desse tipo deve passar por nós", disse a gerente, sorrindo sem suavidade. Lucia respirou fundo antes de responder. "Ainda não aceitei nada." Um dos diretores inclinou-se sobre a mesa, deixando a advertência cair como chumbo. "Se decidir seguir por conta própria, será prejudicial para sua permanência aqui." A reunião terminou sem acordo, mas a mensagem era clara. Se aceitasse a proposta, o hotel a transformaria em persona non grata. Se recusasse, carregaria para sempre o arrependimento de ter negado um convite que parecia um chamado do destino. Ao sair, Lucia caminhou pelos corredores tentando conter o tremor nas mãos. Colegas cochichavam ao vê-la passar, alguns com curiosidade, outros com desprezo. Já não havia como escapar dos olhares. A cada passo, entendia que a decisão não tardaria, e qualquer escolha teria um preço alto demais. Na manhã seguinte, o hotel fervilhava de rumores.
Funcionários comentavam nos corredores que o cheque faria uma nova reunião e muitos já apostavam que Lucia seria novamente convocada. Às 10 em ponto, enquanto passava o pano no piso próximo ao lobby, ouviu sua voz chamando-a. Não em segredo, mas diante de todos. Ele estava sentado em uma mesa reservada, cercado de poucos acompanhantes. Não havia diretores, tampouco a gerente. Com calma deliberada, fez sinal para que se aproximasse. O murmúrio dos funcionários cresceu quando perceberam que a cena se desenrolava diante de olhos curiosos. O cheque falou em espanhol pausado para que não houvesse dúvida. Preciso de alguém confiável para um projeto que preservará manuscritos históricos. Quero que você assuma essa missão. Lucia ficou imóvel por um instante. As palavras ecoavam mais alto por serem ditas em público. Não era apenas uma oferta, era também uma mensagem ao hotel. Ele a escolhera, não os protocolos. O convite não exigia resposta imediata. O cheque acrescentou: pense bem, mas não permita que outros decidam por você. Lucia assentiu em silêncio. Sabia que cada sílaba dita ali marcava sua vida de forma irreversível. O lobby inteiro parecia prender a respiração. Alguns colegas a olhavam com admiração, outros com desdém aberto, como se ela tivesse ultrapassado um limite invisível. Quando o cheque se retirou, o burburinho explodiu. A faxineira vai embora com ele? Cochichou um garçom. Não dura uma semana, retrucou o outro. Lucia continuou seu trabalho, como se nada tivesse mudado. Mas por dentro sabia que o tempo da invisibilidade tinha acabado. Naquela noite, a caminho de casa, pensou em Daniel. Como explicaria ao filho que talvez precisassem mudar de país? Como contar que o passado enterrado em Alexandria estava prestes a ressurgir? A cada luz da cidade refletida na janela do ônibus, a pergunta se repetia: aceitar ou recusar? O domingo amanheceu mais claro do que os dias anteriores. A cidade parecia respirar com leveza, mas dentro de Lucia havia apenas aperto. Sabia que em breve teria de responder ao cheque. Não seria mais possível adiar. Passou a manhã preparando o café para Daniel, observando o filho vestir a jaqueta com o zíper torto. Pensou em tudo o que precisaria deixar para trás. O bairro simples, as amigas que dividiam confidências nos pontos de ônibus, a rotina marcada pelo relógio do hotel. No entanto, havia também a lembrança do passado em Alexandria. Ela não podia negar o chamado que parecia ecoar daquele tempo distante. As palavras do cheque: você me ajudou quando eu não tinha nome nem riqueza, retornavam à mente como um eco insistente. Talvez fosse sua chance de transformar o que sempre fora invisível em algo reconhecido. Mas a sombra da gerente e dos diretores pesava. O medo de perder a estabilidade, de não conseguir sustentar o filho, corroía sua coragem. Na segunda-feira, chegou ao hotel mais cedo que o habitual. Não levava uniforme, apenas roupas simples, pois sabia que não iria trabalhar naquele turno. Estava ali para decidir seu próprio destino. O cheque a aguardava em uma mesa reservada do restaurante. Havia apenas 2 xícaras fumegantes de chá e uma pasta de couro escuro diante dele. Não se via seguranças nem a gerente. O momento era apenas deles. Ele falou em árabe, com serenidade que não pressionava, mas exigia sinceridade. Já decidiu? Lucia respirou fundo. Sentia que, se hesitasse, perderia a oportunidade de sua vida. Finalmente respondeu firme: aceito, mas com uma condição: meu filho virá comigo. O visitante assentiu de imediato, sem mostrar surpresa. Abriu a pasta e revelou documentos preparados, prevendo inclusive a mudança de Daniel. O contrato já trazia datas, passagens e acomodações. Não havia espaço para dúvidas. Aquela escolha já havia sido pensada para incluir o que mais importava a ela.
Naquele instante, Lucia compreendeu que estava diante de uma travessia sem volta. E embora o medo ainda morasse dentro dela, sentiu-se mais forte do que nunca. Naquela tarde, o vestiário dos funcionários estava mais silencioso do que de costume. Lucia abriu o armário e retirou o uniforme azul claro, o mesmo que havia vestido tantas vezes antes de enfrentar corredores cheios de espelhos e pisos brilhantes. Dobrou a peça com calma, como se realizasse um ritual de despedida. Alguns colegas a observavam de longe. Uns a felicitaram em voz baixa, outros desviaram o olhar, incapazes de aceitar que alguém como ela pudesse atravessar aquela fronteira invisível. Valdez aproximou-se, segurando uma prancheta, mas sem a rigidez habitual. Murmurou com sinceridade inesperada: "Nunca imaginei que você sairia assim, mas me alegra ver." Lucia agradeceu com um aceno discreto. Guardou o uniforme no armário pela última vez e fechou a porta de metal com um som que soou como ponto final. Carregava consigo não apenas a memória dos dias anônimos, mas também a convicção de que aquele ciclo estava encerrado. Ao atravessar o lobby para sair, sentiu os olhares grudarem nela como vidraças embaçadas. A gerente conversava com um hóspede quando a viu passar. O sorriso habitual desapareceu, dando lugar a uma expressão dura, quase de derrota. Lucia não desviou os olhos. Não havia rancor em seu semblante, apenas a certeza de que já não pertencia àquele espaço. Enquanto caminhava em direção à porta principal, um grupo de garçons cochichava. Um deles soltou um comentário venenoso: "Até parece que vai durar muito longe daqui." Lucia não respondeu. O peso das palavras alheias já não a alcançava. Do lado de fora, a chuva fina dava lugar a uma claridade suave, refletida nos vidros altos do hotel. Era como se a cidade inteira testemunhasse seu primeiro passo rumo a outra vida. No ônibus de volta para Estacalco, apoiou a testa no vidro e observou os reflexos borrados da cidade. Pela primeira vez em anos, não pensava apenas em sobreviver ao próximo turno. Agora havia um horizonte aberto, uma promessa que carregava tanto riscos quanto esperança. Em casa, encontrou Daniel debruçado sobre a lição de matemática. Entregou-lhe um envelope com documentos e sorriu. "Comece a praticar o árabe. Nossa vida está prestes a mudar." Os dias seguintes foram marcados por uma estranha mistura de rotina e expectativa. Lucia ainda acordava cedo, preparava o café de Daniel e verificava se a jaqueta do filho estava em ordem, mas já não havia pressa em pegar o ônibus para o hotel. No lugar do uniforme, espalhava sobre a mesa pilhas de documentos que o chefe havia deixado: formulários de viagem, autorizações, comprovantes de acomodação. Cada assinatura parecia um passo concreto, rumo a uma vida que ainda soava distante demais para ser real. Daniel, curioso, folheava os papéis tentando decifrar as letras em árabe. "E se eu não entender nada quando chegarmos lá?" perguntou, franzindo a testa. Lucia riu baixinho, escondendo a ansiedade. "Vai aprender mais rápido do que imagina. Lembre-se, seu ouvido é jovem, capta tudo." À noite, mãe e filho praticavam palavras simples que ela recordava da juventude em Alexandria. Marhaba, shukran, salam. Cada sílaba transformava-se em uma ponte entre o presente e um futuro que ainda causava vertigem. Enquanto organizava a mudança, Lucia também percebia que as ruas de Estacalco guardariam marcas da sua ausência. A padaria da esquina, onde comprava pão quente aos domingos, a senhora que vendia flores no ponto de ônibus, as vizinhas que a cumprimentavam com acenos rápidos. Pequenos fragmentos de uma vida simples, mas carregada de familiaridade. Uma tarde, Valdez apareceu em sua porta. Não vestia uniforme, apenas roupas casuais, mas trazia a mesma expressão séria de sempre. "Vim só desejar sorte", disse sem rodeios. "E pedir que não esqueça de onde saiu." Lucia assentiu, emocionada. Nunca esqueceria.
Após a visita, ficou sentada à mesa, observando Daniel estudar. O coração oscilava entre orgulho e medo. Sabia que não era apenas uma mudança de endereço, era um salto para um território onde teria de enfrentar tanto os fantasmas do passado quanto as exigências de um futuro desconhecido. Naquela noite, enquanto apagava as luzes do pequeno apartamento, pensou: cada despedida é também um começo. E esse começo estava cada vez mais próximo. O aeroporto estava cheio de vozes misturadas em diferentes idiomas, malas sendo arrastadas e anúncios metálicos que ecoavam pelos corredores. Para Lucia, cada passo ali soava como um rito de passagem. Daniel carregava uma mochila nova, presente que ela havia conseguido comprar dias antes. O zíper agora corria sem falhas, como se simbolizasse a tentativa de corrigir pequenas imperfeições do passado. Enquanto aguardavam o embarque, Lucia segurava os passaportes com firmeza. O coração acelerava, mas não era mais medo, era a consciência de que estava atravessando uma linha definitiva. Olhou pela grande janela de vidro e viu os aviões alinhados sob o céu cinzento. Lembrou-se do corredor de mármore no hotel, do pano molhado nas mãos, das risadas abafadas às suas costas. Tudo aquilo parecia distante, quase como se tivesse pertencido a outra pessoa. Daniel, animado, repetia palavras que vinha treinando em árabe, errava a pronúncia, ria, corrigia-se. Lucia sorriu. Naquele instante, entendeu que não estava apenas aceitando um emprego, mas garantindo ao filho uma oportunidade de viver em um mundo mais amplo, onde o passado e o futuro se encontrariam. O anúncio do voo que os levaria ao Oriente ecoou pelo alto-falante. Segurando a mão de Daniel, Lucia avançou pelo corredor em direção ao portão. Não havia volta. Cada passo parecia soltar as correntes invisíveis que a haviam mantido presa por anos na rotina silenciosa do hotel. Ao cruzar o túnel que ligava à aeronave, sentiu o cheiro metálico do ar-condicionado misturado ao perfume dos passageiros. Encontraram seus assentos e guardaram as bagagens. Daniel encostou-se na janela, olhando fascinado para o movimento da pista. Lucia fechou os olhos por um instante. Vieram-lhe à mente as prateleiras da biblioteca em Alexandria, o gosto de chá de menta, a frase do cheque: "Essa pessoa é você." Tudo se entrelaçava naquele momento. Quando o avião ganhou velocidade e deixou o solo, lágrimas discretas escorreram pelo rosto dela. Não eram de tristeza, mas de libertação. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia invisível. Carregava dentro de si não apenas o peso de memórias antigas, mas também a promessa de um novo horizonte. Com a mão de Daniel apertada entre as suas, Lucia sussurrou: "Agora começa o nosso verdadeiro caminho." Gostou dessa história? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma próxima. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero saber até onde essa história chegou.